A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa primeira aula desse primeiro trimestre do ano de 2025. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, quero eu te agradecer pela vida de cada inscrito, de cada pessoa que se inscreveu nesse canal. Meu Deus, vem edificar a vida espiritual de cada um através da tua palavra, através de nossas vidas. Peço, meu Deus, que derrame uma bênção, Senhor, proporciona uma experiência diferente na vida de todos aqueles que estarão vendo ou ouvindo a palavra que será ministrada, meu Deus, através dessa aula, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha de Deus, meus amados irmãos em Cristo, nós estamos aqui com a revista da Escola Bíblica Dominical, onde nesse trimestre do ano de 2025, nós estaremos estudando submisso a esse tema aqui, ó, tá observando aí? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E eu já quero mostrar para os irmãos aqui, revelar para os irmãos, o tema das lições que estaremos estudando nesse trimestre nas igrejas da Assembleia de Deus, ou na maioria das igrejas da Assembleia de Deus, e também aqui no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, estaremos ministrando as aulas. Pois bem, na primeira lição estaremos estudando sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na segunda lição estaremos estudando submisso ao tema Somos Cristãos. Lição 3, a encarnação do Verbo. Lição 4, Deus é triuno. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Lição 7, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, quem é o Espírito Santo? Lição 11, a salvação não é obra humana. Lição 12, a igreja... tem lição 10 aqui que eu não posso deixar de falar, né? Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 8, a igreja tem uma natureza organizacional. Lição 13, perseverando na fé em Cristo. Meus amados irmãos, nesse trimestre, que é o primeiro trimestre do ano de 2025, estaremos estudando sobre em defesa da fé cristã. Ou seja, nós estaremos aprendendo a combater as heresias. Como combater as heresias? É através da palavra de Deus. Será que existiu heresias no Antigo Testamento que tentaram corromper o povo de Israel? Será que existiu heresias na igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, que tentou impedir o avanço da igreja? No primeiro, no segundo, no terceiro século, nos dias atuais? Nos dias atuais, será que existe heresias dentro da igreja de Cristo? Como defender a sua fé? Como defender aquilo que você crê? Quais são as heresias que mais têm incomodado o povo de Deus? Nós já falamos aqui sobre o tema, então você vai acompanhando aí as nossas aulas. Então, meus amados, vamos aqui para a lição de número 1. Serei breve hoje aqui nessa primeira lição, porque ao mesmo tempo é uma lição introdutória, uma espécie de panorama sobre o que iremos estudar durante esse trimestre. Pois bem, tema da lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo nos diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa palavra se encontra na carta a Judas, no versículo 3. Judas é um livro que se encontra ali ao lado do livro de Apocalipse, e Judas possui apenas um capítulo. Vamos para a verdade prática? A verdade prática nos diz assim:
Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então nós iremos nessa lição introdutória saber exatamente o que significa a palavra heresia. A leitura diária, que são leituras que você pode estar praticando uma vez por semana, vamos supor, uma vez por semana não, você pode estar praticando a cada dia da semana. Na segunda-feira você pode estar meditando em Mateus capítulo 7, versículo 15, o cuidado para não ser enganado pela aparência. Terça-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja. Não pense que as heresias são apenas externas. Não pense que as heresias podem vir apenas de fora. Dentro da igreja, se não existir o ensinamento da palavra de Deus, alguém pode se levantar com um pensamento contrário ao que Jesus diz. Quarta-feira, uma palavra na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz assim: fui chamado para defender o Evangelho. Na quinta-feira, você pode estar meditando na carta a Tito, que foi um dos pastores que Paulo colocou para pastorear a igreja. Tito, capítulo 1, versículo 9, admoestando com a sã doutrina para convencer os contradizentes. Na sexta-feira tem uma outra palavra que você pode estar lendo com a sua família. Tito, capítulo 3, versículo 10, não insistir com o herege contumaz. Sábado, a palavra é essa, Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Nunca deixar de observar os mandamentos da fé cristã. Você tem observado os fundamentos da fé cristã? Paulo deixa bem claro que não iria aceitar outro fundamento, não iria colocar um outro fundamento. Tanto Paulo quanto Pedro falam sobre isso. E esses apóstolos deixam bem claro que Jesus Cristo ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental. Jesus disse para o apóstolo Pedro que a igreja dele seria edificada não sobre Pedro, a quem acredita que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Jesus deixou bem claro, a igreja não seria edificada sobre Pedro, um ser humano, mas seria edificada sobre Jesus, a rocha, a pedra angular, a pedra fundamental. Pedro também fala a respeito disso aí em uma das suas cartas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Você pode estar lendo aí, você pode estar acompanhando. E também você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta a Pedro, ou a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Também segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos observar o que está em Atos, capítulo 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu precioso sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora 1 Pedro capítulo 3, 15, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Agora 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita.
Então, nosso breve comentário será baseado nesses textos bíblicos. Agora vamos para a introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Guarde isso aí. Irmão de Deus, o que é heresia? Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade da defesa da fé. Então, meus amados, o comentarista já deixou bem claro aqui que heresias são práticas, crenças que procuram contrariar os conceitos bíblicos. Jesus deixou bem claro, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou a João ali no livro de Apocalipse, ai daquele que tirar ou acrescentar, nem sequer uma vírgula, né? Uma letra ali do que está no livro de Apocalipse, vai vir maldição sobre essa pessoa. Então, nós observamos que infelizmente existiu muitas heresias nos tempos dos apóstolos e na atualidade. E no decorrer da lição nós estaremos estudando sobre que heresias são essas. Vamos aqui para o primeiro ponto. As ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais. Não vou ler, vou fazer um breve comentário. Os cuidados pastorais. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso durante cerca de 3 meses. E ao despedir daquela igreja, ele fez uma reunião com os obreiros e disse: eu estou preocupado porque depois da minha partida surgirão entre vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho e que farão de vós comércio. Então essa preocupação de Paulo era uma preocupação real. Ele estava sendo sincero, como de fato, infelizmente, muitos lobos devoradores, não estou falando de animal literalmente, com linguagem figurativa, para falar sobre falsos obreiros, falsos mestres, falsos ensinadores que estão trazendo um outro evangelho, uma nova doutrina, e infelizmente, por causa disso aí, muitos cristãos estão vivendo sem uma estrutura espiritual. O que é de crente que não crê mais na volta de Jesus, não crê mais no batismo com o Espírito Santo, não crê mais nos dons espirituais. O que é de crente que estão vivendo sem um compromisso à altura, o que é de crente que estão se preocupando apenas com os bens materiais, em ter riqueza, em prosperar e assim por diante. Tudo isso é válido no sentido de prosperidade, sim, porque Deus quer o melhor para os seus servos, mas nunca foi prioridade de Jesus. Então, qualquer ensinamento que for contrário ao ensinamento de Jesus é tido como um outro evangelho. Então, meus amados irmãos, Paulo fala que depois da minha partida, ele estava ali preocupado. Aqui no 5.3 ele diz, né, a origem dos falsos mestres. Da onde surgem os falsos mestres? Os discípulos deles ainda estão por aí. Eu me lembro das palavras do apóstolo João, né? Em uma das suas cartas ele fala sobre os falsos obreiros e ele diz, né, saíram de nós, mas não ficaram com nós, ou ficaram conosco. Porque se fosse de nós, continuaria conosco. Então, meus amados irmãos, muitos falsos mestres, lobos devoradores, em outrora eram adoradores de verdade, eram sinceros, eram tementes a Deus, mas decidiram entrar pelo caminho da heresia, não concordaram com a verdade bíblica e então saíram e começaram a juntar após si, começaram a formar um novo rebanho com uma identidade contrária à palavra de Deus. Então, esses falsos mestres, falsos doutores, obreiros, que irão fazer do rebanho negócios, estão espalhados por aí. Surgiram ali nos tempos bíblicos, mas estão espalhados em alguma parte aqui do Brasil e do exterior.
mas durante esse trimestre nós aprenderemos a detectar quem são esses lobos, quem são esses falsos doutores, falsos mestres, falsos irmãos, e quais são essas heresias que têm prejudicado a igreja de Jesus. Então, aqui no capítulo, no ponto 2, vem a pergunta: o que é apologética? Eu quero que você saiba que o objetivo também da lição desse trimestre é nos mostrar que nós somos defensores da fé. Você é um apologético, um apologista. Então, o que é apologética? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã. O apóstolo Pedro ele diz que nós precisamos estar preparados para responder com sabedoria e mansidão a qualquer pessoa que nos perguntar sobre qual é a razão da nossa esperança. E não é só isso, irmãos. Precisamos estar preparados também para ensinar sobre a nossa fé, para defender a nossa fé. Tem muitos irmãos nossos que são rasos no conhecimento, são cheios de poder e autoridade para expulsar demônios, falar línguas estranhas, assim por diante, mas são rasos no conhecimento e precisamos ter bastante conhecimento para defender a nossa fé e defender aquilo que nós acreditamos. Vamos aqui para o ponto 3, o que são as heresias. A palavra heresia no Novo Testamento grego é utilizada como seita. Meus amados irmãos, no tempo de Jesus Cristo existia a religião do judaísmo. E dentro da religião do judaísmo existia as chamadas facções ou grupos religiosos. Cada um interpretava a lei de uma forma diferente, como por exemplo, os fariseus eram um grupo considerado o grupo mais religioso daquele tempo, acreditava em anjos, acreditava em demônios, acreditava em vida eterna, mas felizmente se tornou um grupo muito religioso, sem aquele relacionamento com Deus. Os saduceus eram outro grupo, esse grupo não acreditava na vida eterna, ou não acreditava em anjos, em demônios, arrebatamento de igreja, enfim, coisas desse tipo, sabe? Existia também os chamados essênios, era um grupo que procurou se afastar ali dos judeus para viver um pouco afastado. Então, tinha vários grupos ali. E a Bíblia fala que algumas pessoas começaram a falar que o cristianismo, que nessa época não tinha nome de cristianismo, era uma seita também. Porém, Deus usou o apóstolo Paulo para nos ensinar, né, sobre o que é o cristianismo. O cristianismo é mais do que uma religião, né? O cristianismo é um relacionamento com Deus. E hoje nós aprendemos que o cristianismo não é visto mais como uma seita. Isso aí foi mais uma crítica, foi mais os perseguidores. Se Paulo não entrasse em ação com o Espírito, através do Espírito Santo, realmente o cristianismo poderia se tornar mais uma seita ali dentro do judaísmo, mas Deus, de maneira poderosa, trabalhou a fim de que o cristianismo se destacasse de tal maneira que os judeus começaram a ficar preocupados que os cristãos estavam sobressaindo mais do que muitos judeus ali daquela época, mais do que a crença, a cultura, a religião de muitos judeus naquela época. Já iremos aqui finalizar, porque como eu falei, seria apenas uma espécie de panorâmica, um resumo, né, sobre o que iremos estudar esse trimestre. Não esqueça, iremos estudar esse trimestre aprendendo sobre como combater as seitas, como combater as heresias, como por exemplo, tem igrejas no Brasil que estão voltando ao judaísmo, né, querendo judaizar a igreja cristã, colocando tantos elementos da cultura judaica na igreja cristã, errado. Tem igrejas que negam, tem irmãos que negam que Jesus Cristo se tornou carne e veio habitar entre nós. Nós vamos combater, nós vamos aprender através dos estudos como combater essa crença. Tem igrejas que, como nós já falamos aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, como por exemplo, tem igrejas que negam a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que a Bíblia fala sobre o Filho é igual ao Pai, e assim por diante. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, não esqueça,
Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, precisamos estar guardados pela palavra de Deus. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está aguardada. Orar por você e quero convidar você a acompanhar todas as aulas desse trimestre que eu estarei gravando com um tempo maior, lendo as referências bíblicas mais detalhadamente para os amados irmãos. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um daqueles que vão ver esse vídeo. Peço que abençoe cada um, dai temor a cada um, meu Deus. Liberta os que se encontram no cativeiro espiritual. Em nome de Jesus, ensina cada um, meu Deus, a guardar a tua palavra, a ler a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Terminamos aqui o nosso breve comentário. Até o nosso próximo encontro. Quero mandar um abração para todos os novos inscritos aqui do canal. A você que decidiu nos apoiar nesse propósito de estar pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor.